importante essa tua disposição, porque você vai se reinventando. Quais são os seus projetos para o futuro? Além do boxe que você acabou de revelar, você sai da luta e você começa a empreender dentro do esporte. Você começa a dar palestras motivacionais em empresas. Como é que foi essa transição para esse teu lado minotouro empresário? Sabe, uma vez eu vi uma palestra, né, de um atleta, e ela era uma grande campeã olímpica, e ela falava, porque eu fui campeão aqui desde pequeno, fui campeã, com 15 anos eu era campeã e tal. E aí, de repente, no final, foi grande campeã. Mas e aquele cara que estava assistindo? Falou, mas você... Aí o cara vai olhar para mim e falar, mas você é o Minotouro, e eu não sou. E o que eu quero deixar para ele? Que ele é um campeão. Que cada vitória na vida dele, né, qualquer luta que ele tem pessoal, foi uma vitória, foi uma grande vitória. Que ele passou na faculdade, perfeito, aquele emprego que ele tanto sonhava. Que ele venceu a doença. Que ele venceu a doença, aquilo é uma vitória, né? Então a gente tem que descobrir o campeão. E o nome dessa palestra que eu faço é Desperte o Campeão que há em você. E você tem que despertar o seu campeão. Nas empresas. Nas empresas. Eu falo muito sobre a questão dos seus valores. O que é importante para você? Às vezes, o que é importante para mim não é importante para você, né? Então, tem que buscar o que é importante, os seus valores. E quais são os seus valores? Meus valores principal, família, né? Honestidade, respeito, honra, né? Você ter uma honra, você ter essa honra da sua palavra. Eu sempre falo brincando assim, falo assim, cara, estou dando minha palavra, meu irmão, mas não faz meu cheque verbal sem fundo, não, porque a palavra para mim conta. E lá no Japão a gente aprende muito isso. De cumprir a palavra. Cumprir a palavra. Eu acho que um dos principais é você ter honra e ter a humildade de cumprir a palavra. Integridade. Perfeito. Você tem que ter, você está ali. Começou, tem que terminar. Você tem íntegro. Se comprometeu, vá até o final. Tem que fazer até o final. Eu acho que quando você é atleta, você começa a ter essa disciplina. Eu comecei, eu tenho que terminar. Eu comecei, eu tenho que entregar. E eu falo muito assim, tem 3 tipos de pessoa. Aquele cara que ele faz exatamente o que o cara pediu, ela faz. Tem um cara que faz e ele tenta inovar, daquela inovada. Mas se der pressão nele, deu uma pressãozinha, ele dá uma espanada. E tem um terceiro que ele entrega com pressão, faça chuva, faça sol. Esse você pode dizer, botar para lutar que ele vai ser o atleta. Sensacional. Que é o cara que entrega na pressão. Na hora que está lá com 50 mil pessoas, 100 mil pessoas te olhando, e você tem que entregar. O mundo inteiro te olhando. Televisionado. Você tem que entregar isso. Minotouro, qual foi tua luta mais difícil? A mais difícil? A minha luta mais difícil, veja bem, foi uma vitória que eu fiz até. Ganhou. Mas eu ganhei. Mas eu passei um problema antes da luta. Foi assim, ó. Eu tive uma lesão no meu braço. Esse meu braço fraturou. Aí ele é até torto até hoje, ó. Tá vendo? Ele não estica, ó. Sim. E aí eu fui no médico e o cara falou, cara, seu braço aí, você não vai poder lutar mais não. Você tá com o braço aí de... botar a idade de 85 anos. O braço já tinha artrose, já tinha tudo que pudesse de ode, artrite, artrose. E eu comecei a ter que treinar com esse braço assim. Aí, de repente, o cara marcou uma cirurgia. Falou, cara, talvez tenha uma cirurgia aí que você consegue. Aí eu descobri que tinha um médico aqui em São Paulo, Marcelo Fregondes, o nome do cara, até fala o nome dele, tem que fazer uma homenagem para esse cara. Esse cara deu um jeito no meu braço. Eu marquei a cirurgia com ele, fiz a primeira cirurgia, e aí ele falou, ó, você vai ter que voltar a fazer o negócio do nervo. Marcaram uma luta no Japão para mim, nesse intervalo entre uma cirurgia e outra. Eu tirei o ponto e fui. E essa luta para mim foi importante, foi difícil, e eu consegui ganhar de um cara, o Kazushi Sakuraba, era um campeão, né? Pós-lesão. Pós a cirurgia, um ano e meio sem treinar. Sem lutar, sem treinar. Eu estava com 108 quilos. Chegou lá no Japão, o cara com 93. Eu tive que perder 15 quilos na semana da luta ainda, para poder lutar. Imagina, eu perder 15 quilos e lutar com um cara, eu sem gás de um. Foi uma invenção e ganhei a luta. Então, esse negócio, para mim, marcou minha carreira. E ganhou por quê? Ganhei porque tinha vontade, coração. Foi só no coração, porque gás não tinha nada. A intenção. Quando eu botei na cabeça, cara, eu vou virar esse negócio. Aí virou. Eu falei, pô, essa luta vai virar a minha carreira, e virou. E são essas situações nas nossas vidas que fazem com que os dons adormecidos se despertem. Porque foi essa cirurgia, essa
recuperação te deu um gás, uma motivação ainda maior para se recuperar e foi lá e venceu a luta. E fui lá e venci essa luta. A pergunta que não quer calar. Maestro, a pergunta que não quer calar. Ah, A pergunta que não quer calar. Quem venceu a luta? Foi você ou foi o Shogun? o Shogun venceu a luta. O Shogun venceu a luta pra mim. Não, mas você aceitou essa... Essa luta que eu fiz com ele no Rio de Janeiro, não. Eu venci essa luta. Como é que foi essa história? Conta pra gente. A gente fez uma luta de 3 rounds. Né? No primeiro round, deu knockdown nele. Fiz, assim, daria uma luta um 10-8, né? Quando você dá o knockdown. E quando chega no segundo round, a gente fez uma luta equilibrada. No terceiro round, ele me deu uma queda. Então seria um 10-9 para ele. Só que eu já tinha feito o 10-8 no primeiro round. Então eu ganharia essa luta tranquilamente. O juiz foi e levantou a mão dele. E foi uma luta que eu não entendi nada do resultado. Então você ganhou. E para mim, nada. Fui campeão moral daquela luta. Campeão moral. E a torcida viu. A torcida viu. A torcida viu, a crítica viu. A crítica viu, né? Eu saí como campeão moral, mas eles são com o resultado. Mas jogou um cara gente boa. Né? Ele tá aqui, manda entrar, por favor. Querido Minotouro, Opa. eu sinto em você uma alma iluminada, a espiritualidade, a fé presente no seu dia a dia. Ela é bastante. Eu acredito muito em Deus. Acho que Deus, ele dá o nosso destino, a gente depende dele. Né? Eu acho que a gente tem que seguir nossa fé, nossa intuição, sempre pedir para Deus, né? E agradecer. Agradecer, não esquecer de agradecer. Né? Ele ter nascido bem, com saúde, você poder agradecer. Cara, como ele é perfeito, não teve nada. E você ir lá e agradecer e reconhecer, né? Eu acho que isso você já é uma vitória. É a arte de reconhecer e apreciar o que se possui, olhando sempre para a metade cheia do copo. E é isso que você vem fazendo, porque você olhava para trás, valorizava a conquista. E aquilo te dava uma autoconfiança para ir para o próximo degrau. E você nunca olhava para frente o que falta conquistar, você olhava para trás, olha o que eu já conquistei.